Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje novamente teremos uma resenha de um livro que eu tive que passar na frente de todos os outros tópicos de vídeo, todas as outras resenhas, que eu terminei hoje, que é a Questão de Classe, da Christina Dawker. Acho que é assim que pronuncia. Bom, esse vídeo vai ser dividido em um mesmo vídeo em duas partes. A primeira parte é a resenha do livro Questão de Classe e a segunda citações que esse livro faz, temas que ele traz à tona e que são importantes serem abordados aqui, pois muita gente não tem conhecimento, assim como eu não tinha antes. Então, vamos começar. Esse livro tem 300 páginas, eu adquiri pela Amazon e na compra desse livro você ganha esse marca-página, que tem um quezinho escrito Editor Arqueiro. Tá focando, gente? Que fica uma gracinha no livro, assim. E vamos lá. Esse é o livro todo em branco, com esse Q aqui em vermelho, que tem esse brilho, né, localizado, assim. Atrás ele é assim. 300 páginas, não é capa dura, folhas amareladas. Muito lindo. E atrás ele diz: em um mundo onde é preciso ser perfeito, como você se sairia? É uma pergunta e tanto, não é? Do que se trata este livro. Então, esse livro, na verdade, conta sobre uma nova divisão social dentro de onde a protagonista, o seu marido e suas duas filhas se encontram. Bom, primeiramente, este livro se trata de divisões feitas dentro de escolas que futuramente se espalharam e passam a ser utilizadas em qualquer lugar. Todo mundo sabe daquela história onde os bonitos, os populares, jogadores de futebol, líderes de torcida, são sempre os mais famosos. E os nerds, os inteligentes, são sempre os excluídos. Aquela história que no futuro eles vão ser os seus chefes, mas ninguém tá nem aí pra isso. Enfim, é aquela toda confusão clássica de filmes americanos, né? Todo mundo conhece. Bom, neste livro não funciona assim. Inicialmente, obviamente, funcionava, mas surgiu uma ideia entre a nossa personagem principal, né, a Helena, e o seu marido, onde eles, muito inteligentes, trouxeram à tona, e se não funcionasse assim? E se os inteligentes comandassem? Então, eles trouxeram como ideia cartões coloridos. Mas para que seriam esses cartões coloridos? Bom, esses cartões são prata, verde e amarelo. Os pratas são aqueles super inteligentes com médias 9, 9,5, acima de 9, né? Os verdes são aqueles com notas abaixo de 9 até 8. 8, 8,5, 8,7. Enfim, os amarelos são abaixo de 8, até 0, abaixo de 8. São os mais inteligentes, os bons e os desclassificados, tipo assim, não serve, né? Gente, tô falando de acordo com o livro, tá? E é isso. Inicialmente, isso passou a funcionar somente dentro da escola. Por que eles ligaram para essa ideia deles? Porque entre as pessoas, isso já era discutido. Minha filha entendeu a matéria, mas a professora perde tempo com aquele colega que não entendeu, a professora tem que ficar falando. E minha filha que já entendeu perde tempo da aula, que pena. Então, muitos pais de elite e de filhos extremamente inteligentes ficavam extremamente incomodados de terem que dividir, os filhos terem que dividir salas com pessoas que não estavam no mesmo nível de QI, digamos assim. Então, apoiaram na mesma hora a ideia, inclusive pessoas poderosas. Então, começou nas escolas. Inicialmente, os cartões pratas e verdes tinham privilégios, como não precisar pegar fila na cantina, conseguir ingressos grátis, salas especiais para descanso, coisas assim, de forma que eles foram se sentindo melhor. Inclusive, a protagonista estava se achando lá em cima, entendeu? A top da top. E o futuro marido dela também. Os dois estavam na escola nesse início, quando tudo surgiu.
Passam-se uns anos e ela é professora de biologia e anatomia em uma escola prata, porque agora não somente são todos dentro de uma mesma escola, e sim uma escola prata, uma escola verde e escolas amarelas. Todo mês tem provas para que você seja mantido na prata, na verde ou na amarela. Quem estuda na prata tem as melhores escolas, os melhores professores, são os mais inteligentes, possuem mais vantagens. Os verdes, uma escola boa, sim, com ensino adequado, e os amarelos vão para o internato lá longe, no interior, e ninguém fica sabendo falar deles, eles estudam lá e não podem mais ter contato com os pais, a não ser em feriados, uma vez nunca, né? E eles não têm perspectiva nenhuma de futuro, eles não têm perspectiva de serem alguém, porque as pessoas que realmente importavam estavam no prata e no verde. Você fez a prova, bombou na prova, na outra semana o ônibus te pegava e te levava para sua nova escola, seja ela a verde ou a amarela. Cada ônibus condizia com a cor do seu cartão. Nesse livro, a protagonista possui duas filhas. A Anne, que é super inteligente, está na escola prata, ela tem a média altíssima. Assim como seu pai, ela é orgulho do seu pai, que é o subsecretário de educação, quem deu início a tudo isso e programou tudo isso. O pai dela só se importa com números Qs, que são essa média, números Qs. Por isso, o Qzinho estampado no livro e aqui. Números Qs, é isso que importa. Agora você vai no supermercado, você só pode ter dinheiro suficiente se você for um Q prata. Você só pode ser atendido por privilégios se você for prata. Em todos os lugares o que importa é o seu QI. Você só pode morar em certos bairros se você for prata. E assim por diante, foi uma verdadeira segregação. Então, a sua filha, Anne, super inteligente, e ela possuía uma mais nova, de 9 anos, a Frederica Fred. E ela era de uma escola verde, a média dela permanecia em 8,5. E não subia e também não caía, mas ela tinha vários problemas psicológicos, sofria muito, pedia pra faltar, pra não ir fazer as provas, só que cada falta que você tinha, ou se você se atrasasse pro ônibus, se você se atrasasse pra qualquer coisa, o número do seu Q caía. E, consequentemente, quando o número do seu Q caía, isso influenciava diretamente no número Q dos seus irmãos e dos seus pais. Então, todos eram obrigados a serem perfeitos, senão isso influenciaria em um ou outro. A Fred morria de medo, ela chorava, ela implorava, e o pai, como sempre, tinha a filha preferida. E ele só se importava com Qs. Então, se o Q da sua filha mais velha era melhor, então ele agarrou ela ali e ela virou o amor dele e só ela importava. Ele não ligava pra Fred, não tava nem aí, não queria saber, porque o Q dela não era bom o suficiente. E a Helena ficava super indignada com isso. Gente, como pode? Ele é o pai dela também, ela é só uma criança. Enfim, até que um dia de prova, assim como todo mês tinha as provas, em uma delas, a Anne entrou no seu ônibus prata, depois veio o ônibus verde, a Fred entrou. Outras duas alunas que as provas anteriores estavam na escola prata caíram na mesma hora para uma escola amarela. E a Helena não entende o porquê disso. Por que elas caíram para uma escola amarela? Qual o sentido disso? Mesmo assim, ela era professora de uma escola prata, seu marido era subsecretário de educação, então para ela seguiu a vida dela e foi isso. Ao chegar os resultados das provas, sua filha, Anne, como sempre, excelentes notas, se gabando que não tinha dificuldade nenhuma, e a Fred ficou assustada. Quando chegou o resultado, ela caiu para uma escola amarela. Sim, ela caiu para uma escola amarela. E nisso a Helena ficou desesperada, ela não queria mandar a filha para uma escola amarela, falou com o marido dela para ele fazer alguma coisa, afinal ela era uma pessoa importante. E ele não tava nem aí, porque ele queria se livrar daquela filha dele, mandar ela para aquela escola, o internato, e ficar com a filha perfeita. E ela tinha medo do marido, ela tinha medo de isso atingir de certa forma as filhas dela. Então, ela decide investigar
já que não tem jeito e que a filha dela vai ter que ir para a escola amarela, ela decide investigar o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, o que está acontecendo com essas provas que cada vez mais alunos estão descendo do pódio, vamos dizer assim, estão caindo em sua classificação Q. E ela decide investigar, mas o marido dela é fanático por esse sistema e quer cada vez mais implementar novas coisas, como, por exemplo, agora as grávidas podem medir o QI do seu futuro filho para saber, pasmem, se eles devem viver ou não. Se o seu filho tem um bom QI, 8, não sei, 9,5, maravilhoso, com certeza vou ter esse filho, meu pequeno prodígio. 7, que pena, vou ter que abortar, porque coitado, ele iria sofrer muito não sendo tão inteligente. É o que acontece nesse livro. Bom, esse livro aborda questões que nunca vi discutidas em um livro antes. Aviso que esse vídeo vai ser muito grande, então já pega a pipoca e senta aí. Então, ele aborda questões muito importantes, questões diferentes, como segregação, enfim. E acontecem muitas coisas chocantes, muitas nesse livro. E a primeira parte é essa. A minha opinião é que o livro é muito bom, um livro que deveria ser lido por todos. O final não me agradou tanto, eu esperava que não fosse tão corrido o final. A diagramação é boa, a escrita é gostosa, você lê rápido, mas o final eu achei que foi meio corrido e não foi o esperado, sabe? É um final ok, aceito, mas não era o que eu esperava, eu queria muitas expectativas. Porém, esse livro me abriu os olhos para muitas coisas que antes eu não tinha conhecimento. Então agora vamos para a segunda parte. Bom, antes de começar a segunda parte, deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário que vai ajudar muito o crescimento do canal. E se você gosta desse tipo de livro, ou conhece alguém que gosta desse tipo de livro, ou fala, nossa, olha essa menina falando um monte de coisa nada a ver, pode ser também, gente, encaminhe para os seus amigos, para os seus grupos, que isso ajuda muito o canal a crescer. Esse livro aborda temas como, obviamente, vocês já perceberam, segregação racial, segregação por intelecto, e também traz mensagens dentro dele sobre o Terceiro Reich, sobre o nazismo, sobre uma coisa chamada eugenia, onde nós, brasileiros, não aprendemos sobre isso nas escolas. Bom, pelo menos nas minhas escolas, ninguém nunca falou sobre isso. Que seria o quê? E se você soubesse que essa segregação, esse quê de superioridade de raças não surgiu na Alemanha, não surgiu com os nazistas, o que você acharia disso? Estranho, né? Ninguém nunca fala disso com a gente. Então, bom, o nazismo, o Holocausto é um tema muito delicado, é um tema muito triste, é um tema muito profundo, um tema muito sério, que deve ser discutido nesse vídeo. Bom, inicialmente temos na Inglaterra um homem chamado Francis Galton, que era um homem rico, de família tradicional inglesa, que simplesmente foi no subúrbio da Inglaterra e enxergou um problema darwinista. Todos sabemos sobre Darwin e a teoria da evolução das espécies, né? E ele simplesmente devorou o livro de Darwin e pensou, bom, se Darwin diz que os seres vão sobreviver de acordo com a sua aptidão e a sua evolução, então por que não funcionaria com seres humanos? Darwin, em nenhum momento de seu livro ou de sua teoria, mencionou a palavra seres humanos. Ele dizia apenas os estudos que ele fez sobre os animais, onde o mais apto, ou seja, em uma ninhada de passarinhos, o mais forte, o que voasse melhor, o que se adaptasse melhor ao meio ambiente, consequentemente sobreviveria, e aqueles mais fracos, que fossem mais lentos, que não enxergassem direito, tivessem algum problema, iam acabar sendo aniquilados pela própria natureza, a própria seleção natural da vida. E ele achou que isso deveria ser feito também com os seres humanos. Ele pensou, isso seria o problema para manter a raça europeia.
Isso é bem conhecido, não é? Essa fala de superioridade a gente já viu em algum lugar, não viu? Pois então, ele achava que seria muito mais vantajoso se os ricos, os tradicionais, os bons, que tinham pedigree, se reproduzissem apenas com os seus mesmos, com apenas ricos. E os que não eram considerados aptos, que seriam pessoas com menos renda, pessoas que não tinham cargos tão importantes, se relacionassem apenas com os mesmos. Porque assim, eles iriam ter filhos com as mesmas genéticas que seus pais, e assim a seleção natural cuidaria de tudo e apenas os ricos ficariam, apenas os bons ficariam. Mas ele evoluiu nesse pensamento, se é que a gente pode chamar isso de evolução, né? E pensou, bom, se os menos aptos, que, pasmem, hoje em dia são chamados, a gente utiliza palavras como, ai, nossa, você é um idiota, ai, você é um imbecil, como uma forma de xingamento, né? Naquela época era um substantivo que davam para as pessoas no sentido de descrição, literalmente. Tipo, ai, fulano é um imbecil, fulano é um idiota, porque ele não era inteligente o suficiente, ele não era bom o suficiente, ele não era apto. Então, se eu sou pobre, se eu não tenho um bom emprego, eu sou um idiota, eu sou um imbecil. Então, essa era a realidade. Então, ele pensou, se os idiotas vão se reproduzir e a seleção natural vai acabar com eles de qualquer jeito, então não seria mais prático que a gente eliminassem eles e os impedisse de nascer de uma vez? Teria o mesmo impacto, mas nos pouparia muito trabalho. E aí que começa o problema. Por quê? Nisso, ele foi aprofundando as suas ideias, fazendo inúmeras pesquisas sobre evolução, sobre genética, sobre melhorar a raça, utilizando cobaias, né, pessoas voluntárias para fazer esses testes, espalhando as suas ideias por toda a Inglaterra, e até que surge o primeiro congresso de eugenia, que foi o nome dado por ele a isso, ao ser bom, ao ser superior, ao melhor, entende? Na Inglaterra, onde inúmeros representantes de nações foram ver qual era essa revolução científica que estava surgindo em meados do início do século XX lá na Inglaterra. E aí é que tá, a eugenia se juntou ao racismo, porque não era mais uma questão de quem tinha dinheiro e quem não tinha dinheiro, não era mais uma questão de quem era super inteligente e quem não era inteligente, passou a ser, então, se a gente pode separar as pessoas melhores das menos aptas, será que um negro é menos inteligente do que um branco? Será que um nariz branco é mais apto do que um negro? E aí começamos na questão racial, na questão racista desse pensamento. Então, nesse congresso do início do século XX na Inglaterra, tivemos inúmeras nações que aderiram a essa nova revolução, a esse novo pensamento de eugenia. A nação que mais era fanática, que mais se aprofundou nisso, qual vocês acham que era? Se você respondeu Alemanha, você estava errado. O país que mais se dedicou e se aprofundou nesse pensamento foi os Estados Unidos da América. E lá conhecemos Davenport, que foi quem decidiu levar essa ideia adiante e aprofundar os seus estudos e começar com a ideia de esterilização. Se impedíssemos os menos aptos de procriarem, então logo eles não existiriam mais daqui a um tempo e o problema estaria resolvido. Então, em 1907, começou a lei de esterilização nos Estados Unidos, onde 64 mil pessoas foram castradas
à força com o apoio do governo. E, gente, isso é chocante. Com o apoio do governo. E isso, obviamente, envolvia questões raciais também, envolvia inúmeros fatos onde essa ideia, essa nova revolução foi caminhando para o que a gente já conhece, né? Então, essa ideia dos Estados Unidos, juntamente com a ideia da Inglaterra, foi se propagando até chegar ao outro lado do oceano, a Alemanha, onde os chefes nazistas utilizaram essa ideia de Davenport e do Francis, dessas leis, desses congressos e desses experimentos todos, em suas teses e práticas durante o Holocausto. Só que eles foram além, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece o Holocausto e, infelizmente, a gente só conhece essa eugenia através do Holocausto e do Terceiro Reich, porque infelizmente foi o mais conhecido, foi o que mais chamou atenção, foi onde mais pessoas morreram. Então, aí é que se encontra o que da situação. Se a ideia surgiu na Inglaterra e os Estados Unidos também se utilizaram dela e foram, digamos, pioneiros, a Inglaterra inventou a eugenia, que foi utilizada pelos nazistas. E a Inglaterra e os Estados Unidos eram os aliados que terminaram com a Segunda Guerra Mundial, onde a ideia e o motivo de toda a guerra estar acontecendo, eles mesmos criaram. E isso ninguém aprende nas escolas, eu aposto, porque eu estudei para estar aqui falando isso para vocês e mostrando o quanto a gente acha que os Estados Unidos e a Inglaterra acabaram com os problemas que eles eram os maiorais, porque eles exterminaram com a ideia nazista em tese, né? Mas a gente sabe que muitos soldados dos aliados, não só de uma nação ou outra, se aproveitavam das alemãs durante a guerra e as estupravam inúmeras vezes, e aquilo também é uma forma de violência, é uma forma de tortura que muitas delas, mesmo não tendo participado dos campos de concentração e de extermínio, por serem alemãs, sofreram abusos psicológicos e físicos de quem, teoricamente, era o salvador. Temos ideias de eugenia e racismo até hoje no Brasil, porque o Brasil também fez parte disso. E, como um grande exemplo, vou citar uma fala para vocês e prestem bem atenção nela. A fala é: meu neto é um cara bonito, né? O branqueamento da raça. Essa fala foi nada mais, nada menos dita pelo atual vice-presidente Hamilton Mourão em 2018, onde nessa fala eu não preciso nem explicar qual é o problema dela, né? Aonde a eugenia e o racismo estão presentes. Então, é para isso que foi a intenção desse vídeo, explicar um pouco sobre o porquê eu considero importante a leitura desse livro, o porquê que eu gostei, apesar do final, me trouxe à tona assuntos que eu não conhecia e que são importantes, que é importante ter conhecimento, aonde não foi a Alemanha que criou a segregação, a superioridade racial, e sim a Inglaterra, os próprios aliados. Então, é isso, gente. Se vocês têm algum comentário, alguma coisa, algum dado científico, alguma coisa a acrescentar sobre esse vídeo, alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, de forma educada, por favor, viu, gente? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.